Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. Sejam muito bem-vindos nessa segunda temporada do Sim, Ela Podcast, cada vez mais trazendo cada história, fazendo com que a gente realmente traga aqui pessoas que vão acrescentar para a gente. Hoje eu estou aqui com a Patrícia Costa, especialista em vendas. Patrícia, aliás, o projeto da Venda Terapia. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho, mas eu quero que você se apresente, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Bem, para me apresentar, eu vou começar como a gente gosta no Sistêmico. Filha de Conceição e Oswaldo, mãe do Benjamin, e alguém que acredita muito que a vida é inspirar pessoas a serem melhores versões de si mesmas, e a venda tem a ver com isso. Sempre gostei de trabalhar essa habilidade, mesmo formada em jornalismo, nunca larguei as vendas. E aí sempre dizia a mim que a venda era terapia. E hoje é um projeto que facilita conhecimento para que mais mulheres possam vender de forma natural, leve e usando essa ferramenta como reparação histórica para suas vidas. Gente, eu vou falar uma coisa. Sobre essa questão de reparação, a Patrícia, ela tem um trabalho, e eu tô fazendo uma mentoria com ela, né? Eu quero aqui dizer para vocês por quê. A venda, ela é muito empoderadora. Eu venho de e tem uma questão também que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o temperamento, do porquê que para algumas pessoas é mais fácil e para outras não tanto, mas tudo é treinável, não é, Tudo. Paty? Habilidades são fáceis de treinar, desde que você acredite na sua habilidade de ser treinado. A gente tem um conceito dentro da venda de um coração humilde e ensinável. Se você se permite, você pode qualquer coisa que você acreditar. E a venda é só esse meio. O que é mais complexo que as pessoas veem na venda é que a gente não se importa verdadeiramente com o outro. A gente quer o dinheiro do outro. E o dinheiro é só consequência de uma boa venda. Então eu gosto muito de trabalhar o que a gente chama de consultivo. Primeiro a gente se conecta, primeiro a gente gera valor e depois a gente faz negócio. Aí assim a venda fica fluida, gostosa. Então eu digo que se você ainda não entendeu sobre vendas, é porque talvez você aprendeu da forma errada. Ela não é tão ruim quanto parece. E antes de você contar aqui pra gente um pouquinho desse histórico, né, de tudo que a gente já conversou, eu queria trazer aqui como que a gente se conheceu. Né? A Patrícia, ela tem esse projeto do Venda Terapia, Sim. Que junto com uma outra colega nossa, a Monique. A Monique vai estar aqui também em breve. Né? Ela conhecia a Monique primeiro. Sim. E aí ela me convidou para estrear o programa que vocês estão fazendo. Exato. Porque vocês também têm um podcast. Mulheres com Asas, isso mesmo. É um projeto que a Monique trabalha ali, focado mais em terapeutas, para que elas possam olhar para as coisas práticas da vida, usando como um benefício de crescimento. E aí, nós, na primeira edição, trouxemos mulheres que pudessem inspirar com as suas histórias de sucesso, como essas mulheres terapeutas também podem, que além de ser terapeutas, elas são mulheres, são empresárias, empreendedoras, precisam desenvolver essa habilidade. E aí foi onde a gente se conectou nessa primeira edição dos Mulheres com Asas. E foi muito bacana porque, assim, eu vou dizer por mim, né, e agora como mentorada, para mim foi sempre muito fácil estruturar as coisas, sempre foi muito fácil eu criar uma estrutura para aquilo. Então, quando eu resolvi fazer a minha parte de me organizar lá atrás, foi fácil, mas eu não precisava vender. Sim. E com a minha trajetória, né, no mercado financeiro, eu sempre falei, no banco a gente é vista como vendedor, o bancário é vendedor. Sim. Mas eu tenho certeza que eu só fiquei tanto tempo lá porque eu trabalhava na parte interna. Então, Sim. Eu lidava com outras agências, fazia o trabalho todo orçamentário. Entre uma das minhas tarefas era cuidar da organização, ou seja, já fazia orçamento dentro do banco. Se eu dependesse lá para vender, eu acho que eu não ia ficar tanto tempo assim, não. Mas aí vai empreender. Aí não tem jeito, tem que dominar a venda. Não existe essa habilidade sem E olha que engraçado, eu vou te falar isso. E por que eu estou fazendo por que eu te procurei, né, lá atrás? Por quê? Eu nunca precisei, quando eu abri o meu escritório de gestão, eu nunca precisei vender. Sim. Eu era indicada pelos outros. Sim. Então, eu não tinha esse esforço, eu não tive que fazer, não tive que trabalhar esse músculo da venda.
E aí você me trouxe uma outra visão sobre a venda, né? De como que a gente faz da venda consultiva, que você trouxe exemplos que eu quero que você traga aqui, eu vou parar de falar um pouco, de como que você conquistou essa trajetória incrível, que você tem clientes que foram lá atrás, que são teus clientes, até independente do segmento que você está. Conta um pouquinho disso e depois também eu já quero que você entre nessa questão das características pessoais das pessoas. Perfeito. Então, assim, como eu vejo a venda? Primeiro do choro, é a primeira venda. Então, não é um dom, é uma habilidade treinável e todos nós temos. Mas o que difere? Uns acreditam que não precisa delas e vai procurar trabalho onde, teoricamente, não precisa dela. Mas quando foi fazer uma entrevista de emprego, teve que vender o seu melhor. Mas não vendo. Vou lá, ofereço um seguro, mas não vendo. É porque o rótulo, ele é visto de uma forma pejorativa. Então, o rótulo do vendedor? De ser vendedor. Então, dizer que é vendedor, às vezes, conota como alguém que vende algo que não entrega, de alguém não confiável, de alguém que só pensa nos próprios interesses e não no interesse do outro. Então, a gente tem um estigma negativo disso. Então, é mais fácil dizer que não, que eu não vendo. Mas todo mundo vende. Uns mais, outros menos. Uns bem, outros nem tanto. Mas é uma ferramenta de grande potência, porque se você olhar os grandes negócios, os grandes líderes, sempre foram bons em persuasão, em negociação, em narrativa, em encantamento, direcionamento. Isso tudo está atrelado a vender. Por que então, quando eu vou empreender, que é necessário ter clientes para que esse negócio prospere e tenha lucro, que aí vai para a parte que você domina muito bem, que é fazer esse dinheiro multiplicar e crescer ainda mais esse negócio, eu nego essa parte importante. Porque na minha cabeça, vender é marketing, é eu saber gerar demanda. E gerar demanda é muito importante, mas tem que converter a demanda. E é aí que entra a venda consultiva. Porque, como você trouxe, eu comecei a empreender e tinha indicação. Então, eu não era escolhida, me escolhiam. Ai, que delícia! Mas no negócio isso não é delicioso. Isso é preocupante. Muito. O negócio é quem é que eu quero? Para quem eu quero vender? Aí é uma outra construção, que é essa que desafia a gente a fazer diferente. Então, a primeira coisa que eu trabalho com o cliente é qual é o cliente que você quer atender? E não pensa no ICP padrão. Pensa naquilo que faz sentido, que vai brilhar os teus olhos e que você vai ser feliz em levar essa pessoa para o outro lado da ponte. Porque se você fizer só por dinheiro, vai vender coco, vai trabalhar para alguém. Porque vender te desafia a trabalhar primeiro os seus momentos, as suas questões e as suas limitações. Então, como é que eu vou atender bem alguém se eu não trabalhar isso em mim? Então, por isso que eu digo que vender é terapêutico. A primeira pessoa a se desenvolver melhor é você. Porque se você só querer o dinheiro do outro, você está vendendo errado. A venda é uma construção de boas conexões e isso vai te abrindo infinitas portas. Mas, intencionalmente, eu tenho que saber o que, para quê e por quê. Nossa, e quando você traz isso, não dá para não pensar, né, nas características das pessoas. Sim. Então, por exemplo, a gente estava falando que para alguns é mais fácil e para outras pessoas nem tanto ainda. Exatamente. E com esse teu projeto da Venda Terapia, aliás, a Patrícia, ela é terapeuta também, né? Também. Então, ela tem além dela ser uma comercial incrível de ter uma conversão muito boa, trabalhada através dessas ferramentas, né, que você trouxe. Eu queria até que você repetisse essas ferramentas que você falou agora, da persuasão. Persuasão, negociação, narrativa, são coisas que são naturais do universo da venda, mas que é muito ancorada no marketing. Mas não tem como no marketing usar isso na conversão, porque a comunicação ela tem que ser uma completude. E é isso que a gente perde, porque a gente pega a estratégia de fora. Mas se você domina o 360, você nunca fica sem cliente. E aí, pegando o gancho sobre as personalidades, eu fui sempre construindo a questão dos temperamentos ou do perfil comportamental. A gente fala do DISC, aí tem as pessoas que são mais comunicadoras, em alguns elas chamam de influente, outras elas chamam de comunicador, tem as pessoas um pouco mais da questão da análise, que aí chamam de conforme, ou chamam de analíticos, enfim. E eu gosto de usar sobre os temperamentos, porque acho que amplia um pouco mais os elementos que tem dentro da gente. Então, o sanguíneo, por exemplo, que sou eu,
a gente acredita que a gente pode tudo, porque o sangue não passa no corpo inteiro. A gente se acha o dono da parada. Então a gente chega, é festa, é confusão, é bagunça. Do jeito que eu te conheci. Exatamente. Então a gente já ficar íntimo da pessoa em 3, 4 minutos é natural pra gente. A gente não tem muito limite. Mas se você não tiver com um outro ponto alto, que é o colérico, que é a pessoa do fogo, de tudo para ontem, executa muito rápido, você perde a performance. Porque imagina, a gente se conecta, é uma felicidade, uma alegria. Mas com a intenção disso, gerar negócio. Se a gente perde essa intenção, a gente perde o time da venda. Então, todo mundo tem que ter um bom, vamos dizer assim, dentro de si adaptado, um bom colérico e um bom sanguíneo. Porque facilita na venda. Porque um conecta, o outro concretiza o fechamento. Pegando só esse gancho, é importante, né, que todo mundo saiba que todos nós temos todos os temperamentos, todos os, se a gente for olhar pela ferramenta DISC também, todos estão lá. Todos. É que acontece que alguns têm um ou dois mais hábeis para fazer negócio e gerar fechamento de vendas. Então, sanguíneo é o que faz amizade fácil, se a gente for olhar assim de um modo mais popular. E o colérico é quem quer resultado. Então, tudo dele tem que ter um resultado. Que é o executor. Aí tem as pessoas um pouco mais analíticas no seu tempo, que não gostam de pressão ou que precisam de informações mais detalhadas para tomada de decisão. Então, que são os fleumáticos. São os fleumáticos e melancólicos. Os fleumáticos, eles são... Eu sou fleumática, você me analisou. Bem provável que tenha um fleumático e um melancólico ali. Eu não sei ainda a porcentagem que a gente vai fazer o teste. Mas, enfim, esses perfis são mais de análises e de tempo de resposta um pouco mais longo. Então, por exemplo, uma pessoa que é fleumática ou estável, quando a gente fala no DISC, ela precisa de um tempo maior de análise e ela não gosta de sentir essa insegurança. Ela precisa ter a confiança que do outro lado ela vai chegar. Então, se você pressiona essa pessoa muito no começo, é capaz dela não querer seguir, porque ela não gosta de tomar nenhuma decisão com insegurança. Agora, já o melancólico, ele é uma pessoa mais de análise, de dados, de material substancial. Ele precisa de coisas mais quantitativas para que ele concretize aquela decisão. Então, é aquela pessoa que na venda às vezes vai te pedir o detalhe do passo a passo daquela jornada, vai te pedir referências de quem já passou para o outro lado e como que passou, em quanto tempo chegou. Não é uma venda emocional 100%. Embora, né, nós saibamos que a decisão é emocional, essa venda ela não é. Ela é uma venda mais técnica. Só que o que acontece? Eu me entendendo e conhecendo os outros, fica mais fácil de eu levar o outro para a decisão mais rápido. Então, se eu estou com alguém que eu já percebi ali pelas perguntas, tá, dura quanto tempo esse programa? O que você me garante? Quem já passou? Eu já percebo que é uma pessoa um pouco mais analítica. Então, eu já sei que se eu levar ela para esse lado, ela decide mais rápido. Qual a pergunta-chave? Porque vender não é falar, é perguntar certo. Então, vamos pensar que a Roberta fosse alguém que precisa de dados para tomar decisão. Roberta, quais os dados complementares você precisa para sua tomada de decisão? Porque assim eu facilito a sua análise e você me dá uma resposta. Se a gente alinhar, você acredita que em 24 horas você consegue analisar e me dar a resposta do seu sim ou do seu não? Pronto. Foi travado ali o que precisa, um prazo, e ali você volta para fazer o follow-up. Qual a dificuldade disso? É que a gente manda e fica com medo de travar um prazo. Então qualquer coisa depois que você analisar, você me manda. Não deixa solto. Quem quer é você. Você puxa o time disso. Já o estável são coisas dele se sentir confiante. Tô com você, eu sei que você tem um tempo de decisão, imagino que tudo precise de mais segurança. O que você precisa nesse momento para que você tome uma decisão segura? Aí a pessoa vai te falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Perfeito, alinha também um prazo e conclui. Já o sanguíneo é a experiência. É o cara do imagina você daqui X tempo, vivendo X coisa. Pronto, o olho dele brilhou, acabou, não quero saber mais de nada. Como é que faz para pagar? Onde eu assino? Ele é a pessoa da vida, né? Então ele é o bom vivant. E já o colérico é a pessoa da decisão. Então ele sempre toma as rédeas do jogo, ele é quem se posiciona. Então ele já vai querer saber resultado, vai te perguntar de forma muito objetiva e direta. E se você ficar fazendo muito rodeio, ele se estressa. Então é uma pessoa que tipo, já chega assim, mas quanto tempo você está trabalhando com isso? Tá, mas quem garante que isso... Não, eu já pesquisei isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Então, ele mesmo liga os pontos, ele mesmo responde, então às vezes você nem consegue ter um diálogo fluido. Ô, Paty, eu tô aqui te ouvindo e a gente conversou bastante sobre isso, né? Então, eu estou aprendendo bastante sobre isso. E o quanto é importante, até mesmo para o meu trabalho, por exemplo. Eu vou trabalhar com a educação financeira das pessoas. Se eu entendo essa questão, até mesmo eu sou uma pessoa realmente que precisa de dados, que precisa analisar. O meu trabalho é de análise, né? Então, eu sabendo disso, eu já consigo, por exemplo... Hoje eu não compro, eu sempre, lá atrás, quando eu comecei lá atrás, eu comprava, eu tinha vícios de compra, era muito fácil eu ir lá e comprar e passar o cartão. Então, eu tinha esses vícios de compra que era muito no inconsciente, e aí parte muito para o autoconhecimento também. Quando eu tomo consciência, a minha experiência de compra hoje, quando eu vou comprar, é assim... Preciso de um sapato, ok. Vou ver qual é o sapato. Vou na loja, eu nunca compro de primeira, a não ser que eu já tenha decidido, muito bem desenhado na minha cabeça que eu quero um sapato roxo com bolinhas amarelas, e aí eu vou direto naquele target. Mas quando eu estou no inconsciente, se eu vou dar só uma borboletada no shopping, se eu não tenho essa consciência do meu perfil, né, se eu consigo... É muito fácil eu simplesmente comprar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Só porque eu estou no inconsciente. E aí, isso eu trago para a consciência. Ok, preciso disso? Não, mas eu quero. Então tá, vou respirar. Exatamente. Vou analisar. Aí serve para comprar uma blusinha, um carro ou uma casa. Tudo. Para você poder realmente tomar uma decisão. No meu caso, eu já sou uma pessoa que precisa analisar, mas também trazendo para o outro lado, porque todo mundo tem. Todo mundo, serve para tudo. Desde relacionamentos de negócios, relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos. Porque é um modus operandi daquela pessoa de uma forma de ato falho. Mas todo mundo adapta. Então, como eu disse, eu sou uma pessoa mais analítica, não vendo? Vende. Talvez vai te dar um pouquinho mais de esforço para conectar com alguém, dialogar. No começo, né? Depois... Porque você vai treinar esse músculo. E vai ficar bom. Já não vai ser um esforço, vai ser uma coisa mais fluida. Então, todo mundo adapta. Mas se eu já entendo, essa comunicação não trunca. Porque a gente não consegue, às vezes, fechar negócio por falta de clareza. Tanto de um lado quanto do outro. E aí vem as inseguranças e as incertezas. Em vez da gente dialogar, a gente silencia. Então, não sei se ela gostou. Você perguntou? Não, mas ela pediu o orçamento, então ela que responda. Quem quer vender? E por que tem que esperar ela responder se você não alinhou um prazo? São pequenos ajustes que já te trazem uma performance muito maior. Mas o que eu sempre deixo claro é, se você não gostar de gente, você não vai vender. Porque, por mais da inteligência artificial, por mais das tecnologias ao nosso favor, elas não trabalham, a gente não trabalha para a IA, a IA trabalha para a gente. Eu não vendo para a IA, eu uso a IA para vender para a gente. Muito, muito bom esse ponto hoje, porque a gente está vivendo no meio de uma revolução incrível da inteligência artificial, que tem muita gente realmente achando que ela vai substituir tudo, inclusive o nosso pensar. E não vai. Não vai. Né? A gente precisa deixar isso muito claro, que a inteligência ela veio para ajudar, que ela é só mais uma ferramenta. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até agora, a gente teve ouro aqui, né? Vocês viram várias dicas e eu tenho certeza que a Paty vai voltar aqui de novo. Com certeza. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é jornalista, né? Mas, pelo que eu entendi, você nunca atuou como... Atuei por um tempo. Me formei em 2004, atuei até 2010. Como que era isso e como que você transicionou? Queria que você Vamos contasse. lá, eu usei a ferramenta de vendas no meu primeiro emprego. Eu tinha um chefe judeu, entrei na área administrativa, ele viu que eu tinha uma boa comunicação, que até então eu não sabia, e me transicionou para a área de vendas. Então, as vendas custeou meu jornalismo. Mas aí, quando eu me formei, eu comecei a fazer uns freelas em jornalismo. Então, eu trabalhei uma época na Rede TV, entrevistei famosos, cobri eventos, celebridades, e também escrevia para uma revista de joia. Mas eu não conseguia sair das vendas, porque quando eu via, estava lá eu negociando com alguém, ao invés de estar só fazendo a comunicação. A comunicação tinha sempre um benefício financeiro. Então, eu atuei, mas sempre em segundo plano.
eu vim integrar, digamos assim, essa jornalista que sempre habitou em mim recentemente. Por quê? Não é porque eu tenho um domínio de vendas que quando eu fui transicionar 100% para ser dona do meu negócio, sentar na cadeira de alguém que educa, que direciona com conhecimento, que eu também não me questionei se eu era uma pessoa capaz disso. Porque eu dominava vender para os outros, mas aí o ativo que começou a ser vendido era o meu intelecto. Será que eu sou tão capaz assim? Será? E aí eu tive que integrar todas que existem em mim, porque eu entendi que eu não sou a vendedora. Eu posso sentar nessa cadeira e usar essa habilidade. Eu não sou só a comunicadora, ela também é uma habilidade. Todas elas me constituem. E aí eu tive meu lugar de força. E é isso que eu trago hoje para a mulher. Primeiro ela tem que ter esse fortalecimento interno. Você essa não integração. é uma integração. Você não é uma coisa, você é toda essa completude que aí sim te diferencia do resto. Porque eu não tenho um concorrente direto. Você pode, por exemplo, trabalhar na área de vendas comigo, mas o que eu vou falar de vendas não vai ser igual ao que você vai falar. Então a gente não é um competidor, a gente às vezes pode ser um aliado, porque a ponte que eu não quero ir, você vai. Mas isso eu tenho que estar muito segura de quem eu sou. E por que eu estou fazendo aquilo? E eu vejo que muita gente vai empreender só pela necessidade. E não precisa ser assim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, talvez não seja com tanta profundidade hoje, né? Porque a gente está, a Paty, ela está dentro do movimento, que em breve eu vou trazer para vocês aqui. Então, a gente vai trazer muito disso, mas a gente está quase encaminhando para o final, e eu queria trazer só essa questão da integração, né? Por que é tão importante? E quando você falou lá daquelas características de persuasão, de novo vamos lá, persuasão, negociação, narrativa. Isso tudo são características muito femininas. São. E a gente foi perdendo isso com o caminho porque a gente ficou muito interna. Então, a gente não precisava vender. Sim. Né? Quem é que precisa vender cuidando de 5 filhos? Né? Sim. Então, quando você fala que a venda é um resgate, também traz um pouco disso, porque todas essas características que você me trouxe são características tipicamente femininas. Se a gente olhar na história, né, muito das grandes mulheres, elas fizeram realmente grandes negociações. Sim. Grandes, através de persuasão, através da força interna que existe dentro da mulher. Eu queria que a gente finalizasse contando um pouquinho disso para quem está ouvindo a gente. E olha, já esqueci, mas agora é a hora. Eu tenho certeza que você está curtindo esse episódio. Aproveita, já curte, já manda para alguém que tem que entender o poder das vendas. Manda esse capítulo aqui, já pede aqui algumas dicas, coloca aqui no chat, coloca aqui para gente que isso vai ajudar. O canal o ano passado foi muito legal a nossa estreia. Agora a gente está crescendo, então eu espero de verdade que você ajude a gente. Então bota um emoji, bota um coraçãozinho, e traz também as perguntas, por quê? Se tiver bastante pergunta, a Paty volta mais rápido, porque voltar ela vai. E quem sabe uma das respostas não vai ser da sua. Com certeza. Vem uma iluminação para mim sobre a venda ser uma ferramenta também de reparação. E o que eu falo sobre essa reparação? As mulheres, elas têm uma trajetória de muita força e muita sabedoria. Mas ao longo dos anos, a gente foi perdendo esse espaço para assumir uma masculinidade excessiva. Que é importante, porque a venda também é uma ferramenta que você tem foco, você tem resultado, então tem que ter essa força dentro de você. Mas a fragilidade também faz parte. E aí, quando eu consigo juntar, isso se torna algo exponencial. E o reparar é justamente isso. Trazer a mais famílias um lugar de sonhar, de dignidade. Eu, por ter essa habilidade muito bem desenvolvida, desde 2016 que meu filho nasceu, eu pude escolher trabalhar em casa. Foi uma escolha, porque eu queria criar ele de perto. Mas talvez se eu não tivesse essa habilidade, não seria uma escolha, porque eu teria que ainda continuar sustentando ele. Então, quando você tem essa habilidade desenvolvida, você nunca mais tem medo de nada na sua vida. Você encara situações de frente e faz elas se tornarem crescentes. Você não olha mais para os problemas só do lugar negativo. Você olha para um ponto de aprendizado e dali evoluir adiante. Então, por isso que eu digo que é uma reparação. Não tem como você ficar infeliz se você consegue gerar receita. E ter a clareza do quanto aquilo vai melhorar a sua vida e a vida dos seus que você ama.
Então, por isso que hoje eu digo que é uma ferramenta de reparação, porque ela traz prosperidade, ela traz liberdade e ela traz autonomia. Mas tudo isso gera muito medo, porque também vão ser renúncias, vão ser posicionamentos, vão ser decisões e pessoas que também vão ficar pelo caminho. Porque quando a gente toma posse disso, a gente se sente muito seguro e confiante para trilhar, independente de quem queira ir ou quem queira ficar. E é esse ponto que eu gosto de trabalhar também dentro da mentoria. O que você quer para a sua vida? Nós temos alguém incrível na história que é Jesus, e ele dizia isso: o que queres que eu te faça? O que queres? E a gente às vezes não tem essa resposta clara. Eu quero que minha mãe seja feliz. Óbvio, muito legal, mas e você? Para você, o que você quer? E quando a gente tem a resposta disso, fica mais fácil suportar o processo. E a venda é processo, todo dia plantando. Outra frase que eu gosto muito de dizer quando a gente está em vendas é: a persistência vence a resistência. Tá uma coisa complexa, tá difícil, tá sofrido? Persiste. Não tem nada que resista a uma persistência, que é diferente de insistência. Exatamente. Olha só, a gente está muito alinhada. Sim. Né? Foi realmente um momento muito próspero da gente se encontrar. Com certeza. Então, eu já quero te fazer um convite para você voltar aqui, né? Ótimo. E claro, a persistência, ela realmente vence, e não só nas vendas, mas em tudo que a gente quiser, na vida. Então, persista, e a gente sempre vai encontrar pessoas no meio do caminho que vão te impulsionar, e é sobre isso mesmo. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Amei, gente. Eu tenho certeza que você gostou do episódio. Já bota o dedo no like aí, já manda um coraçãozinho pra gente, manda um beijo. E olha, essa segunda temporada tá muito especial para mim. Eu vou aproveitar aqui e pedir para vocês para acompanhar a gente nas redes sociais, no Sim Ela Podcast. Quem quiser ir lá no meu também, na da Paty, que vai estar aqui no card, nas informações, todo mundo vai estar aqui. Mas aproveita para vir, porque a gente está fazendo um movimento muito, mas muito bacana, que está não só enchendo o meu coração de alegria, mas também trazendo muita prosperidade para onde a gente puder alcançar. Exatamente. Não é isso? E que os nossos braços fiquem cada vez mais longos. Uhum. É isso, né? É isso aí, gente. Então é isso. Gente, obrigada. Vocês já sabem, né? Eu fui, mas eu volto. Bem-vindo ao Sim Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira, e estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.